Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma aula, né? Não deixa de ser uma aula. Para você que é profissional de pole dance, para você que é aspirante a profissional de pole dance, praticante que pretende um dia se tornar profissional. E hoje a gente vai trazer um tema que muitos vão se perguntar, mas o que tem a ver isso com a parte profissional? E tem tudo a ver, tá? E eu trago um pouco isso do meu lado, atleta de alta performance, né? Eu tenho uma vida voltada para o esporte, não só para o pole, né? Quem conhece a minha história sabe que eu vim de outros esportes e desde pequenininha, desde os 7 anos, eu posso dizer que eu vivi mais dentro de um centro de treinamento do que na minha própria casa. E isso fez com que eu desenvolvesse alguns comportamentos que você acaba adquirindo na convivência, né, desse ambiente, onde você desenvolve alguns, o que eu chamo de superpoderes, né? Isso faz com que você consiga superar alguns desafios na vida. Isso a gente não traz só, né? A gente pega da quadra, do ambiente esportivo, e traz para a vida em todos os pilares. E isso ajuda muito você a conseguir enfrentar alguns desafios do dia a dia de uma forma mais potencializada, digamos. Então, você consegue enxergar. Já que quando você é atleta de alta performance, você vive sempre em torno de desafios, né? O esporte são desafios. Então, você vive tão intensificada nesse ambiente que você acaba conseguindo desenvolver alguns comportamentos e que você começa a enxergar os desafios de uma forma rotineira, algo que não é difícil, né? Porque algumas pessoas falam, eu tô passando por problemas. Eu nunca gosto de usar esse termo, às vezes por força de hábito, a gente acaba até falando, por força de mesmo de é, todo mundo fala e você acaba pegando esses trejeitos, né? Mas eu não gosto, normalmente eu sempre me corrijo. Podem observar quando eu tô postando algum vídeo, tô fazendo alguma live, e eu falo, passei por uma dificuldade, um problema, aí eu sempre corrijo. Não, não são problemas, são desafios. Porque nós que somos atletas, a gente enxerga os problemas, que as pessoas enxergam como problemas, como desafios, né? E a gente enfrenta isso com muita habilidade, né? E o que eu quero trazer para vocês é um pouco desse comportamento, desses superpoderes que eu desenvolvi para a parte profissional, né? É, hoje o tema é sobre motivação, né? E assim, o tema mesmo é como se motivar sem estar motivada, sem motivação, né? E a gente sabe que motivação é algo que a gente não tem todos os dias, né? É algo que até é muito raro a gente ter uma motivação mesmo, algo que nos move. Então a gente tem que buscar isso. E existem alguns estudos voltados a isso, né? Porque muitas pessoas deixam de fazer o que precisa ser feito, têm projetos e não conseguem colocar em prática. E agora eu vou trazer para o poli. Quantas pessoas que eu conheci nessa minha jornada de 20 anos que fizeram workshop comigo, por exemplo, ou nem comigo, eu estava participando de algum workshop e tudo que eu aprendia lá dentro eu tinha que colocar em prática, sabe? Era algo que, assim, não existia na minha cabeça a concepção de eu fazer um workshop, desperdiçar o meu tempo e dinheiro para eu poder depois não aplicar o que eu aprendi. E eu vejo que muitas pessoas elas fazem cursos, aulas, workshops só pelo certificado. Né? E eu já falei isso, gente, certificado para mim é algo tão é só uma representação de que você fez algo, não significa nada. Eu não dou tanto valor a certificado, sabe? É legal você ter, lógico. Tanto que nos meus cursos, os únicos que eu disponibilizo certificados são os de formação profissional, porque eu acho importante a pessoa depois ter, né, essa comprovação de que fez uma formação e que pode colocar no seu estúdio, né, de modo que outras pessoas possam ver e falar, ó, realmente essa pessoa ela estudou, ela tem conhecimento, né? Então eu posso depositar minha confiança nela. Então, por isso eu disponibilizo o certificado para formações profissionais, né? Então, tem a parte 1 do meu curso, a parte 2 agora o ciclo zero, e o especialização em dinâmicos, que também é uma especialização numa determinada área do poli.
E aí eu disponibilizo para que a pessoa tenha esse papel, né, essa comprovação perante outras pessoas, para que se possa ter mais credibilidade. Mas ele em si não significa nada. Não significa que você tenha aplicado o conhecimento que você aprendeu, ou que você tenha realmente aprendido. Em workshops também eu disponibilizava certificado, porque as pessoas gostam de tirar fotinho com o atleta e tal e tal. Mas para mim não significa nada. E eu vejo que para as pessoas parece que se elas pudessem só pegar o certificado e não fazer nada, estaria de bom tamanho, sabe? Só pelo fato de poder tirar foto com o atleta ou, sabe, erguer como se fosse um troféu. Olha, eu tenho um certificado. E o que que eu vejo? Nesses momentos, tanto eu dei workshop como eu participei também, aí depois eu conversava posteriormente com as pessoas que estavam comigo, ou as pessoas que fizeram workshops comigo, e as pessoas não colocavam em prática, né? Você acompanha, você vê, né? Tipo, as pessoas não colocam em prática. E, além de tudo isso, né? Hoje que eu trabalho com o digital, né? Que eu trabalho com cursos EAD, nós, dentro da plataforma da Hotmart, a qual eu trabalho, lá a gente tem todo um controle, né? De, como que eu posso dizer? A constância do aluno dentro do curso. Então, aparece, né, o quanto que o aluno frequenta o curso. Então, eu consigo ver o dia que ele acessou, o tempo que ele acessou, qual que é qual que é a constância mesmo dele dentro daquele curso. E aparece, ele tem boa frequência, ele tem média, tem ruim. Então, dá para mim ver. E, gente, é assim. É gritante o número de pessoas que compram cursos e às vezes nem abrem. E isso é inerente do ser humano, né? É por isso que eu trago essa coisa, porque a pessoa ela compra na ansiedade, naquele impulso de comprar alguma coisa e acaba não fazendo. Agora, por que que não faz? Porque não existe um motivo, uma motivação. Porque para ter uma motivação, a pessoa ela tem que colocar como prioridade máxima, ela tem que ter uma meta. Em primeiro lugar, nós já falamos isso em outro vídeo. Ela tem que ter algo que ela quer muito. E aquele é o instrumento que vai levar ela naquela meta. E ela não enxerga, talvez, aquilo como um instrumento que vai levar ela até aquela meta, até porque ela às vezes nem tem meta. Ela nem sabe aonde ela quer chegar. E às vezes a pessoa fala da boca para fora, eu quero fazer tal coisa. Querer, entre querer e fazer o que precisa ser feito para conseguir, existe um abismo. Porque às vezes o querer, ele é um querer da boca para fora, não é algo que te move, não é algo que está lá dentro, né? Por isso que eu falo, então a motivação ela não existe todos os dias. Então eu estou trazendo isso para o lado profissional do poli, né? No sentido da profissão, você comprar um curso e você não conseguir completar, você não fazer. Você não dar continuidade, porque o que tem de pessoas que compraram uma parte um do meu curso, que é super extenso, e a parte 2 ainda não compraram, e já deu tempo da pessoa fazer, porque ele tem muito conteúdo, tem conteúdo para 5 anos, mas já daria tempo, porque eu já tenho esse curso há muito tempo, então a pessoa já poderia estar empenhada em fazer essa parte 2, né? Mas a pessoa acho que ela se perde porque ela não tem uma organização no controle dos seus estudos, uma constância. Eu sempre falo, as pessoas elas começam com muita intensidade nas coisas, pelo impulso mesmo, pela ansiedade de começar algo novo. Só que aí elas não têm a constância. Então, é melhor ser, como um mentor meu diz, né? É melhor ser a tartaruga do que ser o coelho. Porque o coelho ele vai muito rápido, né? E quem que vence no final? A tartaruga, porque ela vai devagar e sempre. Ela é constante. É isso que faz, né, você conseguir chegar onde você quer, independente do tempo. Não é tempo. É você conseguir chegar, né? Independente do tempo. Cada um tem o seu tempo. Mas eu trago também para os praticantes, né? Porque nós que somos profissionais somos praticantes também. E a mesma coisa acontece nos treinos de pole. Então eu comecei a fazer pole, começo empenhado e depois eu vou. Poucas pessoas têm a disciplina da constância, né? De continuar sempre, sempre, sem pressa. Então as pessoas elas têm muita pressa no início.
e vão com muita sede ao pote e depois. E sempre a gente ouve a mesma história. Isso eu trago para o pole ou até mesmo para quem treina musculação. Ai, porque eu tô voltando, porque aconteceram algumas coisas na minha vida que eu tive que parar, que eu tive. E não aconteceu nada. Acontece sempre, todos os dias. Acontece sempre, todos os dias, gente. É que você deixa de fazer o que precisa ser feito e coloca desculpa nisso. Só isso. Entendeu? Isso é normal. E quando você é atleta de alta performance, não existe isso. Você está naquele ambiente sendo pressionado pelo seu treinador e você tem que fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Então, assim, quem não dá continuidade para, já era. Mas quem está lá, ela vive sob pressão. Vive sobre. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mesmo sem vontade. Às vezes está com dor, está dolorido. Quem treina todos os dias, né? Nossa, quanto? Você treina com dor. Você treina, meu, quebrado, mas você treina. Por quê? Porque precisa ser feito, você está lá sob pressão. Mas na vida, quem é que te pressiona? Se você não adquire isso, ahn, e você não absorve isso para o seu comportamento, você não tem quem te pressione, né? Você às vezes fica se cobrando, mas é uma cobrança assim, tipo, sabe quando você, tipo, se sabota? Então, você e uma pessoa cobrando, e uma pessoa de fora, por isso que às vezes a pessoa não gosta de alguém externo, um treinador tal, que pega no pé. Porque as pessoas estão habituadas com essa zona de conforto. Mas então, a gente traz aqui um estudo que eu acho que vai ajudar vocês, porque assim, o meu objetivo é abrir a consciência, é trazer essa conscientização para vocês poderem aplicar o que vocês aprendem, para vocês poderem fazer um curso realmente e dar continuidade. E não tipo, ah, agora eu vou parar. Por que parar, gente? Para quê? Se quanto mais você estuda, mais você agrega conhecimento. Quanto mais você treina, mais você desenvolve. Mais próximo do teu objetivo, se é que você tem, você chega. Então, estabeleça um objetivo já que você não tem, isso ajuda, tá? Então, isso é uma das questões. Mas eu vou trazer aqui um estudo da neurociência, né, que é algo que eu acho fascinante. Os poderes da mente, já fiz cursos voltados para treinamento de atletas de alta performance, para trabalho mental mesmo de atletas, coach mental de atletas, eu já fiz curso e eu acho fascinante, porque tudo é a mente, né? A nossa mente nos sabota, mas ao mesmo tempo ela nos eleva, quando a gente sabe utilizar ela de uma maneira correta, quando a gente tem ela como aliada e não como inimigo. E segundo a neurociência, para você criar motivação, você tem que ter movimento, né? Então você tem que começar. Então, quando você não sentir vontade de fazer uma coisa, primeiro, você tem que criar uma organização, tá? Não deixa aleatório. Ah, quando der tempo, eu vou treinar. Quando der tempo, eu vou estudar. Isso a gente traz, né, para a parte de organização da nossa empresa, estúdio, né? No meu curso, eu tenho toda uma planilha, eu tenho todo o material que eu disponibilizo para os alunos, que eles colocam tudo certinho. E aí não tem como você se sabotar. É mais fácil você se sabotar quando você não tem nada anotado do que quando você tem o ato sinestésico de você anotar tudo, porque isso faz com que você consiga manter na sua mente. A sua mente ela concebe que precisa ter uma organização. É como se aquilo fosse uma ordem para ela poder não sabotar. Quando é aleatório, que você só fica na cabeça, quando der, nunca dá. Então, primeiro, estabeleça uma meta onde você quer chegar, certo? Segundo, coloca no papel. Pega um documento, uma planilha onde você vai organizar o seu cronograma semanal. Então, eu vou fazer isso. Tal dia, tal horário, é sagrado, é meu estudo. Eu vou estudar, tá? E aí vai pintar a mente querer sabotar aquilo. Então, naquele dia, por exemplo, segunda-feira, 9 horas da manhã é o horário do meu estudo. E aí vão acontecer coisas, e não é que vão acontecer, acontecem sempre, mas atualmente ela consegue encontrar situações para você poder sabotar aquilo. Entendeu? Não é que surge do nada. A sua mente procura e acha. Quem procura, acha. E aí você quer sabotar aquele estudo, né? Então, mesmo no papel, às vezes você quer sabotar. Então, segundo a neurociência, você tem que agir. Tá no horário, eu vou mesmo sem vontade, tá? Do movimento surge a motivação. E quando você começa
De início, você vai fazer é forçado mesmo. Você vai fazer, putz, eu não queria. Tipo, eu mesmo, eu tenho esse hábito, quando eu vou pra academia mesmo. Gostar, não gosto. Eu prefiro treinar pole, prefiro jogar basquete, prefiro fazer algum esporte que tenha uma. Que ative a minha adrenalina. E não a musculação, mas eu faço o que precisa ser feito. Então, eu vou na disciplina mesmo e na constância. Então, eu vou, assim, eu tô sem vontade todas as vezes, porque eu não gosto, mas eu vou. E quando eu vou, a vontade surge no meio do caminho. A hora que eu tô lá começando a fazer, ela vem. Então, a neurociência já comprovou, né? O que que acontece? Você tem redes neurais é, já construídas na sua mente. Então, elas se constroem e isso gera comportamentos e hábitos. E você já tem o hábito de não querer fazer. E quando você faz algo novo, algo que a sua mente ela não quer que você faça, então ela não traz a motivação, você tem a sua mente, para ela fazer algo novo, ela tem que desperdiçar mais energia. Então ela não quer. Ela sabota porque ela quer economizar energia. E tudo que já está já gravado nas redes neurais, já que já existem, não faz ela com que ela desperdice mais energia. Por isso que ela tem a resistência de não querer que você faça o novo. Você faça algo diferente. Mas quando você força, você vai fazendo todos os dias, mesmo sem vontade, e de início é um esforço, daí isso vai criando novas redes neurais. Você está forçando, é você que manda na sua mente. Não é a mente que tem que mandar em você. E aí, quando você começa a se forçar todos os dias, mesmo sem vontade, e no esforço, aquilo vai virando algo fácil, aquilo vai virando algo leve, porque vão criando outras redes neurais automaticamente esses comportamentos repetitivos, mesmo que com esforço, viram hábitos. Então, vira algo que não deixa de ser, que deixa de ser aquele esforço inicial, aquela falta de vontade. Então, você vai de forma automática, né? Então, segundo a neurociência, você precisa se forçar a movimentar quando você não tem vontade, para a motivação vir. E aí você começa a liberar outros neurotransmissores também, né? Quando você começa a estudar ou a praticar uma atividade física, mesmo sem vontade, o seu corpo começa a fabricar outros neurotransmissores, que são os neurotransmissores, né, do prazer, da motivação, né, que seriam dopamina, noradrenalina, todos esses outros neurotransmissores são aqueles neurotransmissores que trazem o prazer. Tanto que quando a gente treina sem vontade, tá? Vou dar um exemplo. Quando você termina de treinar, você não parece que você está renovado. Parece que, tipo, ai, tô me sentindo bem. Ai, que gostoso, que delícia. Mas é difícil começar. Porém, quando você termina, você já está renovada, porque você já teve uma descarga aí de outros neurotransmissores do prazer, que faz com que você se sinta bem, né? Mas isso você não consegue lembrar quando você não começa, né? Quando você está tentando se sabotar, a sua mente ela começa a pensar nas coisas ruins. Ai, eu vou treinar, vou sentir dor, vou ficar cansada. Ai, já tô cansada antes de começar, e não sei o que, não sei o que. E aí aquele monte de enxurrada de pensamentos negativos faz com que você não faça. Então comece. Comece até isso virar um hábito. E isso eu trago para os treinos de pole, porque sim, nós, enquanto profissionais, precisamos treinar. Isso faz parte do nosso trabalho. Se a gente não treina, a gente não se atualiza. Se a gente não treina, a gente não se condiciona para aguentar a sobrecarga do dia a dia de aula, né? Que a gente sabe que instrutor de pole, ele precisa estar sempre bem condicionado para não se lesionar. Quando você não treina, você também deixa de se motivar no seu trabalho. Você começa a falar, putz, eu só estou dando aula, só estou dando aula. Não que não seja gostoso, a gente gosta de dar aula. Só que a gente começa a ver que a gente está ficando para trás. E isso nos incomoda. Então a gente precisa treinar para a gente ativar aquela motivação de continuar no nosso propósito, né? Então a gente precisa treinar. E para a gente treinar, a gente tem que ter organizado no nosso cronograma semanal os nossos dias sagrados de treino. Nesse dia, aconteça o que acontecer, pode cair o mundo, você vai treinar. Porque isso tem que virar um hábito. Estudos. Preciso estudar.
Não é porque eu já acabei de fazer um curso, agora eu não vou fazer. As pessoas elas estão mais preocupadas em fazer uma faculdade que não tem nada a ver com a sua área de atuação, mesmo que seja educação física, não tem. E as pessoas, o que eu vejo de profissionais de poli que vão lá fazer faculdade porque não acreditam na nossa profissão. Então elas vão estudar algo que elas nem vão atuar. Elas vão continuar dando aula de poli, mas elas querem falar que elas têm faculdade. Agora, para quê? Se na faculdade você não aprende nada relacionado ao poli. Isso tem que fazer numa formação de poli. A formação de poli, sim, você vai aprender e ter conhecimento técnico da sua área e outros conhecimentos, né? Quando a formação realmente é completa, você vai ter conhecimento sobre como você gerir o seu estúdio de poli. Por quê? Tem a ver, tipo, você vai aprender outro tipo de gestão, vou fazer administração de empresa. É legal, você vai aprender a administrar de modo geral qualquer tipo de empresa. Mas quando você estuda algo voltado para a sua área de atuação, você consegue resumir aquilo, enxugar, porque você vai ter temas na aula relacionados ao que você realmente enfrenta no dia a dia do estúdio de poli e não de uma empresa de contabilidade, por exemplo. Então, quando você estuda de uma forma geral, você não fica específico na sua área, aí você vai ter que se especializar num determinado momento. Mesma coisa, eu faço um curso de medicina. Tudo bem, você vai aprender o amplo da coisa. Você vai aprender o geral, mas você vai ter que fazer uma especialização na área de atuação que você vai realmente atuar. Você vai trabalhar. É a mesma coisa, vou fazer administração de empresa, é geral. Só que eu trabalho na área do polidense, então eu vou ter que fazer uma gestão específica do poli. É por isso que hoje no meu ciclo zero ele tem o que é específico. Ainda mais nós que temos aí tempo escasso. Entre aspas, né? Quando a gente organiza, a gente consegue ter tempo. Mas a gente tem muito a fazer. A gente tem que dar aula, a gente tem que administrar, a gente tem que treinar. Entendeu? Então, o que a gente faz no dia a dia como um profissional de poli não é uma coisa só. A gente faz várias para a gente conseguir gerir de modo consistente, de modo significativo a nossa empresa. Então, a gente tem que ser prático. Então, quando eu faço, eu vou perder meu tempo em fazer uma faculdade de administração de empresa para eu aprender a administrar meu estúdio de poli. Não estou sendo prático. Agora, quando eu faço um curso de poli, de formação profissional, que também vai dar a parte da gestão para você, você vai enxugar, você vai ser prático, entendeu? Por exemplo, no meu curso eu ensino como você utilizar a inteligência artificial para você fazer posts. Você tem que postar, você tem que trabalhar o marketing, você tem que usar a rede social como seu cartão de visita. E você não vai conseguir achar tempo para você ter essa praticidade de postar. Então você vai postar um dia, daqui uma semana você posta outro, tá errado, porque tem que existir uma constância também na questão do marketing da postagem, né? E aí, quando você utiliza, por exemplo, a inteligência artificial da maneira correta, ela te dá tudo pronto. Então você consegue aplicar, né? Então, no meu curso eu ensino de forma prática e específica para o Poli, como você utilizar a inteligência artificial para ela te dar tudo pronto para você só colocar na rede social e postar praticidade. Então, eu utilizo no meu curso, né, que eu criei o método Polidense Gestão Inteligente para ter a praticidade de você conseguir gerir a sua empresa dentro de tudo que você tem que fazer no Poli, mas de forma prática e simples, né? Por exemplo, tráfego pago. Você não vai estudar um marketing, uma faculdade de marketing para você aprender tudo que tem no tráfego pago, que é muito extenso, é muito complexo, é muitos detalhes, é muitos tipos de campanha que você pode lançar. É muita coisa. E isso não te traz praticidade. Agora, no meu curso, eu ensino passo a passo de um tráfego pago que para você já direcionar para o pódio de forma rápida e simples, sem aqueles detalhes que você não vai utilizar, que você aprenderia no curso completo de marketing, por exemplo. Então, você vai utilizar algo prático. Então, isso que é legal, porque você consegue aprender algo que você realmente vai aplicar. E não algo que você vai, tipo, aprendi minha faculdade de educação física. Tudo bem, você pode um dia fazer para você agregar conhecimento, mas a pessoa está fazendo porque ela não acredita que o poli é uma profissão. Eu vou fazer faculdade de educação física, porque aí se o poli não der certo, eu vou dar aula em academia. Gente, se tem um monte de gente, né? Não é um monte, mas digamos que tem muitos profissionais que vivem do poli, vivem muito bem. Eu sou exemplo disso. Por que que você também não pode? Entendeu? Você pode apostar em qualquer área de atuação. Se você
continuar agindo da mesma forma, estudando de forma superficial e não se aprofundando na sua área, você vai ter o mesmo resultado em qualquer área de atuação, entendeu? Então, assim, existem profissionais e profissionais, tá? E muitas vezes a pessoa olha para um profissional que às vezes ele tem até menos conhecimento. Você fala, nossa, por que que aquele profissional tem mais resultado do que eu? Se eu sou muito melhor tecnicamente, por exemplo, é porque ele tem conhecimentos que você não tem. E ele sabe aplicar esse conhecimento que ele tem, entendeu? Então ele age, ele tem estratégias inteligentes. Então, às vezes, ele talvez não tenha tecnicamente o conhecimento que você tem, mas ele sabe se apresentar para o mundo e as pessoas conseguem enxergar ele melhor do que você. Eles não, às vezes você está escondida. Por quê? Porque você não sabe fazer o marketing agressivo, o marketing correto. Você acha que você está postando na rede social e está tudo certo, e não é assim. Você pode estar expelindo pessoas certas e atraindo pessoas erradas, só isso. Entendeu? Então, às vezes, você enxerga que aquela pessoa tem menos conhecimento porque você entende da parte técnica, mas ela está tendo mais resultados porque ela consegue transparecer para outras pessoas que ela é melhor que você, mesmo que ela não seja. Então, por isso, gente, sejam práticos, específicos, façam o que precisa ser feito, estudem sempre, mas estudem de forma assertiva, não fiquem estudando que não tem nada a ver com vocês, certo? Então, é isso. Então, motivação, sem estar motivado é fazer o que precisa ser feito, de forma organizada, sabe? Sempre podendo seguir um caminho voltado para o teu objetivo maior, que é a sua meta. Para isso você tem que ter meta. Então, acompanhe aqui os meus vídeos, né? Eu tenho vídeos que ajudam você a montar, criar sua meta com técnica. Eu tenho vídeos que traz conscientização para expandir a tua mente, para você começar não só enxergar a profissão de outra forma, de uma forma profissional, mas você ter atitudes que façam com que você se torne o profissional que as pessoas gostariam de ter, entendeu? Que você consiga aparecer, tá? Mostrar a tua marca, construir uma marca primeiro e mostrar que você é uma pessoa de autoridade. Às vezes você não está transparecendo isso para as pessoas. Às vezes você está perdendo seu tempo estudando o que não deveria estudar, né? Sendo que você poderia já estar anos-luz à frente na sua área de atuação e tendo muito mais resultados, certo? Então é isso. Façam o que precisa ser feito. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Compartilhem para pessoas que você sente que de repente estão perdidas no meio do caminho. E olha, tem muitos, né? Então compartilha, se inscreve no canal. Tá? É um canal novo que eu criei, então ainda está engatinhando, mas tem conteúdo aí para todo mundo que realmente pensa em fazer diferente para ter resultados diferentes, ok? Fica aí a dica, um grande beijo. Não deixe de seguir no Instagram, lá tem conteúdos também mais curtos e mais específicos. E venham aqui para fazer uma maratona para aprender de forma mais aprofundada alguns temas legais que dá para aplicar, né, no poli, na sua profissão. Um grande beijo.